Paulo Estevão é o convidado da grande entrevista à Açores TSF Açoriano Oriental. Obrigado por ter vindo, Paulo Estevão. O PPM elegeu 2 deputados nas últimas eleições regionais e pela primeira vez forma um grupo parlamentar com deputados eleitos pelas Flores e pelo Corvo. Um resultado que, em conjugação com os do CDS-PP e do PSD, permitiu uma coligação que desde 2020 governa os Açores. Na altura, o Paulo Estevão chegou mesmo a falar numa segunda AD, uma segunda Aliança Democrática. Contudo, há diferenças entre a AD que governou Portugal no final da década de 70 e anos 80, até 1980, e aquela que agora governa os Açores. Desde logo pela necessidade de assinar acordos de incidência parlamentar com outros 2 partidos, o Chega, na altura, e a Iniciativa Liberal. É diferente governar numa AD açoriana, esta AD, como lhe chamam, do que aquela que Sá Carneiro tinha em 1980, 79, 80. Exatamente. Aquela que o Sá Carneiro tinha em 1979 tinha maioria absoluta, e também a partir de 1980, já com Pinto Balsemão, também é com maioria absoluta. E, portanto, obviamente que os 3 partidos estavam apenas dependentes da conjugação da sua representação parlamentar e, portanto, nesse sentido, existia uma maior autonomia do Executivo. Eu quero chamar a atenção que foi muito importante a conjugação dos 3 partidos, porque juntos somamos 26 deputados e o Partido Socialista obteve 25. Portanto, nós tínhamos mais votos e mais mandatos, e foi isso que nos permitiu apresentar-nos perante o representante da República, porque o representante da República indigita o Presidente do Governo Regional de acordo com resultados eleitorais, e, portanto, foi esta conjugação, o facto de termos mais votos somados que o Partido Socialista e mais mandatos, que nos permitiu assumir as funções e, portanto, depois, conjuntamente com os acordos de incidência parlamentar, somar os 29 que representam a maioria absoluta no Parlamento dos Açores. E já lá vamos, mas ainda nesta forma de governar, com 3 partidos e acordos de incidência parlamentar, o que é necessário para que funcione? Certamente que serão necessárias negociações e até concessões de um lado e do outro. É mais difícil do que se dependessem apenas uns dos outros, dos 3 que governam em maioria. Desde o início que, apesar dos acordos, o plano e o orçamento foram sempre negociados, eu diria, quase ponto a ponto, programa a programa, quer com o Chega, quer com a Iniciativa Liberal. Sem riscos de se adulterar o programa do Governo? Não, na medida em que as medidas são pontuais e, em muitos casos, são coincidentes com as que já constam no programa do Governo. Esse foi um exercício que ainda não foi feito, penso que por ninguém, mas se comparar o programa do Governo que nós elaborámos em conjunto, os 3, com aquelas que são as perspectivas e aquelas que são as questões colocadas em cima da mesa por parte da Iniciativa Liberal e por parte do Chega, vemos que há uma grande coincidência de posições em muitas matérias. A Iniciativa Liberal queria, de alguma forma, parar o processo de endividamento. Nós também queríamos, também tínhamos isso no programa do Governo, também tínhamos essa intenção. Está a falar do endividamento zero. Do endividamento zero. E, portanto, nós tínhamos essa pretensão. Nós também tínhamos a pretensão de reduzir a dependência em relação ao rendimento social de inserção, por exemplo. Que era uma pretensão do Chega. Mas nós também tínhamos essa perspectiva, ou de diminuir também o conjunto de pessoas que estavam a desempenhar funções nos programas ocupacionais, e, portanto, também conseguimos diminuir muito, eu diria, no caso do rendimento social de inserção, em cerca de 1/3, em apenas 2 anos, o que é um resultado muito significativo, e os programas ocupacionais também com uma redução muitíssimo significativa, que permite colocar muito mais pessoas no mercado de emprego e que nos permitiu atingir estes números, que são recordes absolutos, que temos o maior número de sempre de empregados na região autónoma dos Açores. Já que fala no RSI, essa redução de beneficiários do RSI faz-se de forma orgânica, isto é, porque as pessoas conseguiram melhorar a sua situação profissional, isto é, trabalho, ou porque havia situações dúbias que uma fiscalização adequada terá detectado? Como é que se explica esta queda de beneficiários? É a conjugação dos 2 fatores.
De facto, há muita procura, até motivada por novos setores, como o turismo, que está a crescer muito significativamente, a restauração, e, portanto, há uma procura muito grande por parte de vários setores e que são deficitários, como, por exemplo, a construção civil, que é largamente deficitário, o número de trabalhadores também que são necessários. Há vários setores que estão em crescimento e não têm resposta para a mão de obra. Portanto, há emprego, há oferta de emprego. Por outro lado, há uma maior fiscalização, porque os governos do Partido Socialista viam o rendimento social de inserção como uma injeção de capital nos Açores, na medida em que não é uma verba proveniente ou que seja paga através do orçamento. E, portanto, como era dinheiro vindo da República, para eles era uma receita e, nesse sentido, nunca se preocuparam em fiscalizar adequadamente esta situação. Portanto, não se alterou o programa, não se alteraram nenhuma regras, a única coisa que se fez, até porque é de âmbito nacional, portanto, o que se fez aqui foi aumentar a fiscalização e isso permitiu reduzir bastante os números do rendimento social de inserção, porque não existia essa preocupação. Se, por um lado, entrava mais dinheiro na região, através do rendimento social de inserção, também se provocava gavos e distorções no mercado de emprego, e era isso que nos propunhamos resolver, e também era a proposta de Chega nessa matéria. Muito bem, vamos concentrar a conversa naquilo que estávamos a discutir da questão política. No início de março, a Iniciativa Liberal, através do deputado Nuno Barata, decidiu rasgar o acordo de incidência parlamentar que tinha. Poucas horas depois, o exemplo é seguido por Carlos Furtado, deputado independente, ex-Chega. O que é que mudou com este rasgar de acordos? O que é que mudou na governação, nos debates do Parlamento, nas decisões do Governo? O que é que muda de facto? A ideia que fica é que não muda grande coisa. Não muda grande coisa. É preciso ver também, eu tenho memória, porque na altura também era dirigente político, no final da década de 90, que os governos de Carlos César governavam com 24 deputados, que é o que tinham obtido, contra uma conjugação de 27 deputados do PSD e do CDS-PP, porque as eleições de 96 tinham ditado um empate de 24 deputados entre o PSD e o PS. E os 3 do CDS eram essenciais, existia ainda mais um do PCP no Parlamento. Mas a verdade é que o acordo que existia entre o Partido Socialista e o CDS, que levou à aprovação do programa do Governo com os 3 deputados do CDS e os 24 do PS, também depois replicou-se novamente no Orçamento de 97, que foi também votado por estes 2 partidos. A partir daí quebrou-se o acordo e o CDS não volta a votar favoravelmente o Orçamento dos Açores, por exemplo. Abstém-se. E o Orçamento só passa porque o Partido Social Democrata também se abstém na altura. E, portanto, o que acontece é que temos agora aqui tínhamos uma situação, portanto, que faltavam 3 deputados ao Partido Socialista para obter a maioria absoluta, e neste momento nós estamos a governar com uma situação que, apesar de tudo, eu lembro o seguinte: o plano e orçamento foi aprovado por 30 deputados contra 27 que votaram contra. Mas de lá para cá, a situação mudou. De lá para cá, a situação, o que mudou foi apenas, há apenas aqui uma alteração. Que a negociação ponto a ponto, quer dos diplomas, quer do plano de orçamento, já se fazia. Não há nenhuma novidade. Ou seja, com acordo ou sem acordo, a negociação era feita todos os anos. E vocês são testemunha disso, porque o senhor deputado da Iniciativa Liberal, antes desse anúncio, fez várias ameaças deste tipo, a dizer que não votaria o plano de orçamento, ou que equacionava, e o Chega também. E, portanto, na altura, que queriam negociar um conjunto de matérias. Portanto, isto já era feito. Portanto, não houve nenhuma alteração. Há uma alteração substancial. É que o acordo obriga a que se vote contra uma moção de censura por parte dos partidos que negociaram os acordos, quer com o PSD, quer depois, no caso do Chega, com o PPM e o CDS, votavam contra uma moção de censura e votar a favor de uma moção de confiança. Portanto, e o senhor deputado Nuno Barata, nesse próprio dia, numa entrevista que deu à RDP, quando o jornalista lhe faz uma pergunta em concreto, o que o senhor deputado na altura responde e responde de forma inequívoca, é que no caso de uma moção de confiança, votará contra a moção de confiança, e no caso de uma moção de censura votará a favor. Eu quero até recordar, portanto, o jornalista pergunta-lhe: mas para terminar, se houver uma moção de confiança ou de censura, como é que o senhor vota? Pergunta é muito objetiva, a resposta é: se houver uma moção de confiança, a Iniciativa Liberal votará contra.
se houver uma moção de censura, a iniciativa votará a favor. Não fazia sentido estar aqui a fazer uma declaração política que fizemos hoje e manter a confiança nesse governo e, havendo a possibilidade de votar uma moção de censura, votar contra essa moção de censura não faz qualquer tipo de sentido. Seria de uma incoerência imperdoável perante os açorianos. Portanto, a resposta é muito assertiva. Portanto, o Sr. Deputado, quais são os partidos que podem apresentar a moção de censura? Só o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, que são os grupos parlamentares, uma vez que a Iniciativa Liberal e o Chega e também o PAN não constituem um grupo parlamentar, não podem apresentar moções de censura. Portanto, o Sr. Deputado Nuno Barata o que disse é que, independentemente do conteúdo, porque ele nem conhece o conteúdo, nem a sua votação, ele faz depender a votação a favor da moção de confiança e contra a moção a favor da moção de censura, sim, e contra a moção de confiança, ele não faz depender do conteúdo da moção. Portanto, infelizmente isso também acontece com todos os partidos nos orçamentos, em que dizem que vão votar contra ou a favor, muitas vezes ainda sem saberem os documentos. Pois, isso é grave. É preciso... Mas sabe que é assim. Sei que há declarações nesse sentido, em que sem conhecerem ainda o conteúdo, sem terem negociado, muitas vezes... Mas deixe-me voltar atrás. Então, tipo posso compreender que os acordos de incidência parlamentar são uma espécie de calcanhar daqueles da coligação deste governo? Não, na medida em que eu... Como sabes, estou há 15 anos no Parlamento. Isso dá-me uma experiência de poder observar o funcionamento do sistema por dentro e poder fazer uma análise comparativa. O Governo apresentou 41 iniciativas até o momento no Parlamento dos Açores. 40 foram aprovadas. E acredita que vai continuar a ser assim? Nessa própria sessão, o Governo viu aprovada as iniciativas que foram colocadas à votação. Está a dizer, portanto, que há aqui alguma incoerência por parte da Iniciativa Liberal e do deputado independente? O deputado independente não disse que apoiaria uma moção de censura. Mas desvinculou-se do acordo que tinha. Disse que iria negociar caso a caso. O mesmo que a Iniciativa Liberal. Exatamente. Mas já era assim. Ou seja, não há nenhuma alteração, só há uma alteração, uma única alteração, e essa é substantiva. Que é, então, o Sr. Deputado Nuno Barata vota, independentemente do seu conteúdo, uma moção de censura a favor. Então deixe-me ir aí, que é, receia que o Partido Socialista ou o Bloco de Esquerda, os dois únicos que podem de facto apresentar uma moção de censura, que o façam? Receia uma moção de censura? Veja, o que eu acho é que tiveram a sua oportunidade e não o fizeram. Mas ainda podem fazê-lo. Ainda o podem fazer, podem não fazer a qualquer momento. A verdade é que somam 28 deputados. Portanto, somam 28 votos. A moção de censura, lembro, que tem que ter a metade mais um. Portanto, o empate, no caso de uma moção de censura, inviabiliza a moção de censura. E por isso há aqui uma diferença aritmética entre a moção de censura e a moção de confiança. Porque o Governo, se apresentar uma moção de confiança, tem que conseguir ter metade dos votos mais um, portanto o empate não serve ao Governo, e no caso da moção de censura basta ao Governo um empate, ou seja, precisa de menos um voto. E isso é bastante significativo. A minha pergunta é se receia que apareça uma moção de censura. Ou se receia a moção de censura, melhor dito. Vamos lá ver. Do ponto de vista político, não. Se olhasse para esta questão puramente como uma questão estratégica e partidária, não, porque a moção de censura é altamente penalizadora. Estou absolutamente convencido. Em circunstâncias sociais como estamos a viver e económicas, com este conjunto de enormes dificuldades, quem provocar uma moção de censura pode ter, estou absolutamente convencido, terá uma grande penalização junto ao eleitorado. Não tenho nenhuma dúvida. A história nos mostra, a nível da República, nos Açores, somos virgens nessa matéria. Exatamente, mas em toda a Europa, ou seja, uma moção de censura, ainda por cima, nestas circunstâncias, seria, na minha perspectiva, altamente penalizadora e, portanto, favoreceria o crescimento eleitoral dos partidos que estão no governo. Não tenho dúvidas sobre isto. Agora, a questão é a seguinte: do ponto de vista da minha responsabilidade enquanto dirigente político, obviamente tenho consciência que seria muitíssimo prejudicial para a execução dos programas que estão a ser realizados e que seria muitíssimo prejudicial do ponto de vista da estabilidade social. Nós agora precisamos de estabilidade política, precisamos de concretizar os fundos europeus, os programas, e portanto temos que nos centrar nesta batalha e para o ano já temos as eleições. E, portanto temos a oportunidade de... Se o plano e o orçamento deste ano passar. Se o plano e o orçamento passarem. Portanto, Paulo Estevão, março de facto foi um mês
sui Mas generis. deixa-me Diga. só dizer o seguinte: o chumbo do plano e orçamento só por si não provoca a queda direta do governo. O que provoca a queda direta do governo é a aprovação de uma moção de censura ou uma moção de confiança que é rejeitada. Porque no caso de uma moção portanto, se o plano e orçamento for reprovado, o governo tem a possibilidade de voltar a apresentar novamente um outro plano e orçamento e depois de governar com duodécimos. Portanto, depois dependeria da decisão do Presidente da República sobre essa matéria. Portanto, Mas já estamos a fazer futurologia. Vamos olhar para o presente e para aquilo que aconteceu no mês de março, que do ponto de vista político foi, e para os jornalistas, um mês muito rico em termos de discussão, de emoções, se fosse futebol, diga de emoções. A minha pergunta não tem a ver com emoções, tem a ver com isto, que é esta crise política do início de março deixou nódoas negras no governo? Eu vou-lhe dar a minha resposta honesta. Eu acho que nos fortaleceu, porque os açorianos perceberam que quem estava a pedir a queda do governo, afinal, não avança, tem todos os mecanismos. Porque é que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda não avançam para uma moção de censura? Portanto, porque percebem que nós temos apoio social e que nós temos que não há um movimento generalizado na sociedade ou maioritário na sociedade açoriana contra o desempenho do governo. Se o tivessem, não tenho nenhuma dúvida que estes partidos o teriam apresentado. Portanto, o que eu considero é que foi uma prova de fogo. O Sr. Deputado Nuno Barata, uma vez mais, precipitou-se e, mais uma vez, já se tinha tornado independente na legislatura de 96-2000. Tinha abandonado o grupo parlamentar do CDS e tinha apoiado o Partido Socialista durante algum tempo, durante essa legislatura. Agora, mais uma vez, mudou de lado outra vez, ou seja, tinha um acordo com o PSD, disse na televisão, na RTP, há cerca de 2 meses, que o acordo estava cumprido em mais de 50%, por parte do Governo Regional, e de repente sentiu algum enfraquecimento por parte do Governo, considerou que a saída do Sr. Secretário da Saúde era uma boa oportunidade para tentar a sua sorte, no sentido de estabilizar o Governo nesta fase que ele considerou que o Governo estava mais enfraquecido, e correu-lhe mal, porque afinal o seu movimento político, digamos assim, a sua irresponsabilidade não teve efeitos concretos, portanto não levou a que o Partido Socialista... Não sabemos, porque ele assumiu a sua posição e, portanto, está a defendê-la. Vamos ver com que resultados. Completamente desautorizado já, por exemplo, a nível nacional. Porque o presidente do partido a nível nacional, o Rui Rocha, já veio dizer que não se coloca, nem sequer se percepciona que a Iniciativa Liberal possa votar a favor de uma moção de censura apresentada, quer pelo Bloco, quer pelo Partido Socialista. Ou seja, neste momento o Sr. Deputado Nuno Barata está muito enfraquecido, porque o partido a nível nacional percebe, porque, vamos lá ver, a Iniciativa Liberal tem, deixe-me só dizer isto, a Iniciativa Liberal tem um projeto político a nível nacional, que é tornar-se no sócio preferencial do PSD, quando chegar o momento, com o governo socialista que está neste momento nas sondagens a diminuir cada vez mais o seu apoio popular. O PSD tem a perspectiva, na minha perspectiva, estudando este assunto e analisando aquilo que está a acontecer, que o Partido Social Democrata pode regressar a breve trecho ao poder. E a Iniciativa Liberal pretende integrar esse movimento de renovação e colocar-se ao lado do PSD. Mas em relação e este precedente aqui, nos Açores, o facto de ter feito cair um governo e ter feito, na perspectiva dele, no desejo dele, de fazer regressar o Partido Socialista ao poder, é para a Iniciativa Liberal algo que é imensamente penalizador para o seu projeto nacional. Mas vamos olhar para a coligação. Eu perguntava-lhe das nódoas negras no governo e pergunto-lhe se o impacto foi igual nos 3 partidos do arco do governo, ou seja, se este impacto da crise política foi igual para o PSD, para o CDS-PP e para o PPM. Nós o que estamos a fazer é juntar esforços, manter-nos unidos. Ninguém consegue destacar uma única situação em que existe a discordância entre os líderes dos 3 partidos. Há uma liderança indiscutível que é do Presidente do Governo, do Presidente do PSD. Nós o que estamos a fazer é manter-nos, porque isso é que tem sido o segredo da solidez do Governo, é a união que existe entre os 3 líderes dos 3 partidos que integram a coligação. Não há ninguém que consiga identificar uma única discordância, um momento de tensão entre nós os 3.
e, portanto, manteve-nos unidos a conduzir este barco, sendo que o capitão indiscutível desta já nau vamos olhar é o para isso Presidente mais do em Governo. detalhe, mas como é que explica a percepção pública, que vale o que vale, é a percepção pública ou a percepção que tem estado a passar de que o Governo, e desculpe-me a expressão, parece um pouco uma manta de retalhos, enfim, que há aqui algumas fragilidades e que vão resolvendo as coisas dia após dia. Como é que se chega a essa percepção pública de que é assim dentro do Governo? Eu não estou a dar novidade nenhuma, certamente. Não. Há uma narrativa que se tenta impor junto dos órgãos de comunicação social. Não digo que sejam os jornalistas, são os cronistas, são quem faz a opinião. E há o Partido Socialista é um partido com uma grande influência na sociedade açoriana e, portanto, a oposição o que tenta passar é uma narrativa. É a narrativa. Eu fiz aqui eu fui fazer uma pesquisa em relação ao 95 sobre o governo do Dr. Mota Amaral, quando ele abandona a presidência do governo e a presidência depois do PSD. E em que se dizia que cada barão governava de forma, e há aqui até editoriais do Açoriano Oriental nesse sentido, cada barão governava sem coordenação com o presidente do governo, que o presidente do governo não conseguia impor a sua vontade, que deixava cada barão fazer o seu trabalho. É exatamente o tipo de críticas. O grande problema, e alguns dos protagonistas dessas críticas na altura, o que é impressionante, é que alguns dos protagonistas são os mesmos que agora também dizem que isto é uma manta de retalhos. Já diziam na altura que era também uma manta de retalhos. Portanto, o que eu acho é que não se pode, por parte daqueles que têm ou tiveram responsabilidades dentro dos partidos, de cada um dos nossos 3 partidos, o que temos que fazer é juntar ombro com ombro e resistir a uma narrativa que se está a tentar impor na sociedade açoriana, mas a verdade é que nós temos bons resultados para apresentar e, portanto, a imagem que estão a tentar fazer passar, não pode existir fogo amigo e não pode existir fundamentalmente gente que está aqui a colaborar com aqueles que são os nossos adversários políticos. Portanto, aqui o que eu acho é que dentro dos 3 partidos o que nós temos que fazer é manter-nos unidos, porque quando temos que discutir setor a setor, resultados alcançados setor a setor, nós temos bons resultados para apresentar e estamos de facto a mudar os Açores. Agora, numa conjuntura tremendamente difícil. Isso é uma das conjunturas que mais difíceis do ponto de vista político, ninguém discordará, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, com uma crise financeira que está aqui, que só nos faltava mais isto, só nos faltava a crise financeira, depois de uma crise de saúde pública que tivemos que enfrentar logo no primeiro ano, e também com esta questão da guerra, também uma crise energética, quer dizer, é tremendamente difícil e mais as expectativas das pessoas votaram na mudança e querem mudança e, portanto, falou dos resultados é difícil. que o Governo tem estado a produzir, mas há aqui algumas dúvidas, nomeadamente na economia. Sim. Desde logo pelas cativações de 25%, que foram, a indicação foi dada pelo Presidente do Governo, 25% de cativações para potenciar os investimentos nas verbas, nos projetos comunitários, PRR, e depois já há também uma percepção de que há menos tesouraria, permita-me a expressão. Há menos dinheiro em caixa por parte das administrações regionais, das entidades governativas, e que a região estará um bocadinho aflita e sem dinheiro. Isso corresponde à realidade ou não? Vamos lá ver. O endividamento, em média, ao longo destas últimas décadas, diria que nos últimos 15 anos, o endividamento, em média, anualmente, é de 115 milhões de euros. Todos os anos nos endividávamos 115 milhões de euros. A partir do momento em que atingirmos 50% do PIB, não nos é permitido proceder a mais endividamentos. Se subtrairmos, temos que subtrair dessa verba o endividamento que foi contraído para combater os efeitos da Covid-19. Portanto, nós tínhamos que inverter este caminho. O que tínhamos que fazer era parar com o processo de endividamento, resolver os problemas que tínhamos, os problemas antigos que tínhamos para enfrentar. Eu lembro que, por exemplo, só para a assunção das dívidas da SATA, do reforço do respectivo capital, dos avales concedidos e da devolução das ajudas ilegais, nós avançámos com 390 milhões de euros. Em relação à internalização da dívida da Sinaga, da Lota Açores e da Santa Catarina, mais 42 milhões de euros. E depois,
a dívida, também as despesas resultantes da Covid, isto entre 2021 e 2022, são também de 174 milhões de euros. Portanto, o que soma um esforço gigantesco, mas que é um esforço que já foi feito e não temos que voltar a repetir, porque o problema de Santa Catarina está resolvido, o problema da Sinaga está resolvido, o problema da Lota Açor, em que existiu uma diminuição brutal da dívida, já está resolvido e, portanto, e o problema da SATA, nós neste momento, com a privatização da SATA Internacional, estamos à beira, há poucos meses, de resolver esse problema também. E Já há compradores para a SATA, agora a talho de foice, desculpe. Bom, o que eu sei sobre esse processo é que existiam interessados. Portanto, como tinha sido comunicado, um bom conjunto não há nomes. Interessados. Não, obviamente essa é uma informação que... A mim compete-me perguntar. Sim, mas essa é uma informação que eu sei que há interessados, mas obviamente não posso conhecer detalhes do negócio. Mas o que me interessa saber é se... e já vimos que há gente, especialistas no setor, que diz que o processo que não vai resultar. Nós estamos convencidíssimos que vamos ter êxito. Em relação aos interessados, bom, o caderno de encargos está aí, portanto foi também construído para que seja possível que esse investimento ocorra. E, portanto, eu coloquei esta pergunta ao Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, quando ele aqui esteve na grande entrevista. Perguntei se havia um plano B para a SATA Internacional, para as Azores Airlines, ou seja, se a privatização falhar, qual é o plano B? José Manuel Bolieiro diz que não é um plano B porque está convencido que vai ter sucesso a operação. Comunga desse otimismo do Presidente do Governo, ou deveria haver um plano B? Ou qual é o plano B, se é que existe? Bem, eu sou político, o que eu faço é ouvir os especialistas, ouvir quem tem responsabilidade e ouvir quem tem informação. E quem tem informação, quem tem responsabilidade, quem conhece o negócio, o que me foi transmitido é que há boas possibilidades de termos êxito neste processo. E, portanto, eu também há aqui algo que é importante fazer. Porque é que o Governo faz agora? Nós tínhamos até 2025 para tentar, para termos uma segunda possibilidade se não resultar. Porque o pior que podia acontecer à região era iniciar este processo de privatização, que eu lembro que é obrigatório por parte da União Europeia, uma imposição da União Europeia, somente em 2024 ou 2025, já sem tempo, porque é preciso quase um ano para desenvolver este processo, porque aí é que nos enfraquecia do ponto de vista negocial, ou seja, não teríamos uma segunda oportunidade. Portanto, este processo de privatização, nós estamos a fazê-lo neste período e isto dá mais força ao Governo, porque se não resultar, e a informação que tenho é que vai resultar, mas se não resultar, temos ainda uma segunda oportunidade de o fazer em tempo útil, antes que se esgote o prazo para Voltando às contas da região, portanto, está otimista de que esta dificuldade financeira que a região está a sentir não se repita? Estou absolutamente convencido disso, porque, como disse, o conjunto de gravíssimos problemas que nós tínhamos, a SATA significava um problema anual tremendo, um desequilíbrio tremendo, e, portanto, a Sinaga também, a mesma coisa em relação a Santa Catarina. Santa Catarina era um prejuízo anual de 2,5 milhões de euros, por exemplo. Portanto, há aqui um conjunto de questões que nós estamos a resolver. Apostámos no crescimento económico. Eu lembro, por exemplo, que os indicadores económicos estão a crescer há 19 meses consecutivos, que é um recorde nos Açores, há 19 meses consecutivos. Porquê? Eu estou absolutamente convencido que isso tem a ver com a baixa dos impostos, ou seja, que estamos a ter resultados, que a economia está a crescer. A nossa aposta é no sentido do crescimento económico. Eu, por exemplo, lembro que o número de dormidas entre 2019 a 2022 cresceu 20%, que é um número estratosférico, é um crescimento impressionante. Mas há uma enorme quantidade de dinheiro. A dívida da região a subir. Não sobe mais, ou seja, nós o que temos agora é tivemos que pagar aquilo que eram responsabilidades do governo anterior 2022. E o que estabelecemos foi, este ano não contraímos dívida e a ideia é para o ano não contraímos dívida também. Manter o percurso. Ou seja, manter o percurso. Nós estamos absolutamente convencidos que estancámos agora este processo, porque era um processo sem... Quem defende a dívida, eu pergunto em que mundo é que vive. Nós podíamos continuar a fazer esta dívida mais um ano ou 2 anos e depois o que acontecia é que atingíamos o PIB, não é? Os 50% do PIB e não podíamos endividar-nos mais. Portanto, era um caminho, é um caminho que não é um caminho favorável para a região e nem sequer é um caminho que seja
possível fazer, porque a capacidade de endividamento da região está a esgotar-se rapidamente. Portanto, é bom manter capacidade para crescer economicamente, crescer o PIB, para que a região, no futuro, perante circunstâncias absolutamente excepcionais, e as catástrofes acontecem nos Açores, a região ter a possibilidade de não ter a sua capacidade de endividamento esgotada. Nem perto disso. É esse o caminho. Aí também há mecanismos de solidariedade nacionais e europeus. Como aqueles que não estão a funcionar em relação ao furacão Lourenço. Então explique-me, a República está ou não está a cumprir com as transferências? Não está a cumprir. Quer de Lourenço, quer da Lei das Finanças Regionais, por exemplo? Não, nas leis das finanças regionais está, formalmente está. No caso do furacão Lourenço, não está. Não está porque eles comprometeram-se a pagar 85% da despesa, deram uma parte inicial de apoio ao governo do Partido Socialista, desde que nós assumimos... que o público fica confuso. Desde que nós assumimos porque o PS funções... diz uma coisa, o governo diz outra. Onde é que está a verdade? É mostrar os números, mas eu penso que o governo estará disponível para mostrar e poderá verificar que o governo da República, desde que nós tomámos posse, não fez uma única transferência para a recuperação do furacão, dos estragos provocados pelo furacão. E a Lei das Finanças Regionais, não há atrasos? Aqui, o que me dizem é que também, em relação aos programas europeus, em relação aos fundos europeus, estão a ser utilizados todo o tipo de, digamos assim, de truques burocráticos para atrasar. Há aqui e porquê é que o governo açoriano não denuncia isso? Se isso é assim... O Governo, o Sr. Secretário das Finanças, já o tem feito. Já o fez, eu já o vi fazer ao vivo no Parlamento, ao lado, assistindo ao lado do Sr. Secretário à sua intervenção, em que já denunciou esta situação. Vamos ver. O Partido Socialista tem um plano. Reforçou a sua presença, a sua influência, porque o Presidente Nacional do Partido continua a ser Carlos César. Tem agora homens influentes que ocuparam papéis influentes, como Francisco César e o antigo vice-presidente do Governo Regional, que estão colocados na bancada do partido de Sérgio Ávila, e, portanto, o que acontece é que eles têm um plano. E o plano é asfixiar este governo, asfixiá-lo do ponto de vista financeiro. Ou seja, eles querem provocar uma mudança política nos Açores e sabem que provocam esta mudança política se asfixiarem este governo, se este governo não tiver obra, se este governo não conseguir executar as suas políticas, se este governo tiver que fazer um orçamento retificativo, querem obrigá-lo, querem obrigar este governo e querem colocá-lo de joelhos do ponto de vista financeiro. É isto que eles estão a tentar fazer. Se eu estou a perceber, Paulo Estevão, líder do PPM, está a acusar Francisco César, Sérgio Ávila e Carlos César de estarem intencionalmente a tentar travar as transferências, os programas que têm destinatário nos Açores? Sim, não tenho uma dúvida. Está a acusá-los disso? Estou a acusá-los, os números estão aí, os atrasos da República são muito significativos, não tenho nenhuma dúvida que Muito significativos o quê? 60, 70, 80 milhões? Por exemplo, no caso do furacão Lourenço, estamos a falar em 35 milhões de euros. O que é muito significativo para uma região como a nossa. Fora o resto? Fora o resto, do ponto de vista dos fundos europeus. Portanto, o que acontece aqui, por parte do Governo da República, é que há uma estratégia. A estratégia é essa. E o que eu estou a dizer, não tenho nenhuma dúvida sobre isto, e vou voltar a afirmar, estes dirigentes têm um plano, conjuntamente com o Governo da República, estão a executá-lo. O objetivo é asfixiar financeiramente o governo da coligação para provocar uma mudança política este ano, se conseguissem provocar uma crise política, ou para o ano. Portanto, o que estão a tentar é fazer isso e neste momento estão a medir os tempos, estão a medir Paulo Estevão, as falou há intenções de pouco voto. por alto na questão do orçamento retificativo e vou concretizar. Esta semana, o secretário-geral das Finanças, Duarte Freitas, revelou que o pacote de medidas adicionais para mitigar os efeitos da inflação decididas pela República nos Açores vão ter um impacto na ordem dos 15 milhões de euros e afasta um cenário de um orçamento retificativo. A Câmara de Comércio também diz que não será necessário, embora diga que o assunto não deve ser tabu. E eu pergunto-lhe assim, acredita que não será necessário um orçamento retificativo ou, perante aquilo que sabe, admite essa possibilidade e se isso também é ou não é tabu para si? A informação que tenho é a mesma que foi transmitida ontem pelo Sr. Secretário das Finanças. Não tem informação É privilegiada? que não será... A informação foi-me transmitida por parte do Governo e o Sr. Secretário das Finanças é que está, digamos assim, com as mãos na massa. E por isso a informação que ele nos transmite é que não é necessário. Portanto,
nós não queremos que a região continue a endividar-se, temos este projeto e, portanto, é isso que pretendemos fazer. Apostamos no crescimento económico. Se conseguirmos fazer aumentar o PIB significativamente, estamos absolutamente convencidos que o setor da construção civil irá continuar a crescer muito significativamente, que o setor do turismo irá crescer muito significativamente. Tudo isso irá alavancar o PIB da região autónoma dos Açores e isso vai dar-nos a possibilidade de ter uma economia maior e, portanto, por aí ter mais receita. Paulo Estevão, vamos agora olhar para a sua relação com o PSD. Foi muito crítico de José Manuel Bolieiro, em particular na campanha eleitoral. O que é que mudou na sua avaliação do líder do PSD e agora presidente do Conselho Regional de lá para cá? Bem, eu, como todos que acompanharam o meu percurso político, apostei estes anos todos numa mudança política nos Açores. O Partido Socialista teve 24 anos no poder. Era um poder um poder hegemónico, um poder que asfixiava a sociedade açoriana. Eu fiz essas críticas e decidi contribuir para a mudança política nos Açores. Eu só tinha essa possibilidade de o fazer, senão seria negar tudo aquilo que combati, tudo aquilo que disse ao longo de todos estes anos. Portanto, o que tinha que fazer, eu fiz. A questão aqui é, ao longo deste tempo, eu, o Presidente do Governo e também o Vice-Presidente do Governo, desenvolvemos uma relação de grande cumplicidade entre nós os três e de grande confiança. Eu posso lhe dizer o seguinte, ao longo deste... Eu não tenho uma razão de queixa, uma que seja, em relação ao Sr. Presidente do Governo. Então, nas suas críticas anteriores, foi injusto com o José Manuel Bolieiro? Foi injusto, eu já tive a oportunidade de o dizer, já o disse por 2 vezes num artigo de opinião e já o disse no Parlamento. Fui injusto na apreciação que fiz do Sr. Presidente do Governo. Sr. Presidente do Governo, as pessoas acham que por um líder não estar aí aos gritos, que é um líder fraco. Não. A fortaleza de José Manuel Bolieiro mede-se pelo seguinte, pela capacidade de manter esta coligação unida. Ele conseguiu fazer. Pinto Balsemão falhou em 1983 em manter a coligação unida da AD. Ele conseguiu fazer isto. Tem conseguido manter também, tem conseguido viabilizar os planos e orçamentos, até com um voto a mais do que o programa do Governo. Da última vez, o plano e orçamento foi aprovado por 30 votos. Há muitos que apostam que o próximo orçamento não passa. Bom, o Sr. Presidente do Governo já tem demonstrado a capacidade de liderança, mostra-se quando se leva o barco a bom rumo e o Sr. Presidente do Governo tem características que lhe têm permitido, de facto, conduzir este barco em circunstâncias, do ponto de vista económico, muito difíceis e do ponto de vista político desafiantes. Já criticou também militantes do PSD, a quem acusa de serem maus treinadores de bancada. Não teme que isso possa jogar contra a estabilidade governativa ao criticar o partido ou militantes de peso do partido que lidera esta coligação? Eu estou-me a lembrar de Mota Amaral e Costa Neves e depois, nas suas palavras, e alguns setores do PSD. Vamos lá ver. O Dr. Mota Amaral não está incluído nesse rol. Não está? Não, porque o Dr. Mota Amaral, eu não o vi criticar a coligação. Deu uma entrevista ao Australiano Oriental em que dizia que os partidos, cada um devia ter a importância que os votos lhe atribuem. Estou a citar em fim de cor. Sim, mas já temos. Portanto, ou seja, o PPM tem um secretário. Para fazer parte do governo tinha que ser um secretário. Não se estaria a referir a alguma eventual influência? E era impossível ter menos... Não estaria, por exemplo, a referir, digo eu, a um peso na governação desproporcional ao número de deputados de cada um dos partidos que fazem a coligação? Não, veja, nós tínhamos vários ministérios, por exemplo, no governo da AD, com o Dr. Sá Gosta Carneiro. Muito de revisitar Sá Carneiro. Gosto porque nós tínhamos vários ministérios no governo da República. Mas o CDS, na altura, obteve um score eleitoral bem superior ao que atualmente tem nos Açores. Sim, mas, por exemplo, o PPM não tinha sequer score eleitoral, ou seja, nós não tínhamos conseguido eleger. E o senhor, e na altura, Sá Carneiro achou que se deveriam dividir as responsabilidades entre todos. A verdade é esta. O PSD tinha 21 deputados, o PS tinha 25. Portanto, aqui existia uma conjugação entre nós os três que nos permitia somar os tais 26. Portanto, o PPM, eu sempre disse, eu posso aqui revelar isto, em primeiro lugar até posso revelar isto, que é quando negociámos, o que eu disse foi, bom, da parte do PPM, nós temos 2 deputados, obviamente, que queremos uma participação mínima no governo de acordo com a nossa representatividade e, portanto, temos um secretário apenas no governo e uma secretaria
que é das que têm um orçamento mais baixo. Portanto, a nossa participação é absolutamente menos... Mas não vai dizer que não tem influência depois em proporcional. determinados setores da sociedade e em determinadas áreas que não têm a ver com secretarias. Eu vou-lhe dizer uma coisa. O que eu faço sempre, quem toma as decisões é o Sr. Presidente do Governo. Acredita nisto, Tudo que o que é é absoluta proposto verdade. pelo PPM é assinado por José Manuel Bolieiro. Não. O Sr. Presidente do Governo, em várias questões, não vou aqui revelar, tem uma opinião diferente e o que prevalece é a opinião do Sr. Presidente do Governo. Portanto, o Sr. Presidente Mas do voltando Governo... um bocadinho atrás, Paulo Sim. Estevão, não receia que estas críticas a militantes e ao PSD, ou pelo menos uma ala do PSD, possa causar um problema a José Manuel Bolieiro e, por inerência, destabilizar o Governo? Não, o que eu pretendi foi chamar-lhe já a atenção para o seguinte. O PSD perdeu o poder em 96 pelas clivagens internas. Porque às tantas o Dr. Mota Amaral, que disse depois das eleições que se fosse ele, tivesse sido ele o candidato, teria ganho, o Dr. Mota Amaral o que mostra é que estava absolutamente farto das críticas que estavam a Mas a fazer questão é, se lhe cabe no a interior. si fazer essa crítica Repare, pública. a mim é-me feita uma pergunta, é-me feita uma pergunta por parte dos jornalistas, como está agora a fazer uma pergunta. E o que eu disse é que, e mantenho, é que, obviamente, que vamos ver uma coisa, temos que olhar para isto. Mas já escreveu sobre isso também. E também já escrevi. E, portanto, aqui a questão é a seguinte. O governo está a funcionar ou não está? Está. As críticas, a narrativa que está a ser feita até por algumas personalidades que não têm responsabilidades políticas agora, lhe chama a atenção para isto. Portanto, nenhuma dessas personalidades tem neste momento responsabilidades políticas diretas. Influência no partido. Deixam de ter. Mas a questão é a seguinte. O que eu pergunto é, estavam certos em 95, quando apelaram à renovação e, portanto, à saída do Dr. Mota Amaral? Estavam certos? Não estavam, perderam as eleições. Estavam certos durante o período dos 24 anos em que o Partido Social Democrata perdeu todas as eleições? Estavam certos? Não estavam. Então, o que eu acho que aqui o que há a fazer, e sinto-me com liberdade de cidadania para dizer isto, que é, nós o que temos que fazer é, nós temos bons resultados, temos que estar no combate político ombro com ombro e, portanto, no final, façam a sua avaliação. Mas mantenha a Agora, afirmação não de que os sejam... maiores inimigos do governo estão no interior do PSD. A afirmação é sua. Não. Mantém essa afirmação? Vamos lá ver. Ou estou aqui a deturpá-la? Não, vamos lá ver. Há aqui uma questão. Eu considero é que, obviamente, há ambições que não foram satisfeitas no âmbito. Isto acontece em todos os partidos políticos. Há sempre gente que achava que deveria ser secretário, diretor regional, que deveria ocupar uma determinada posição. O que eu peço a todos é que tenham um sentido do dever, um sentido cívico de que nós o que temos que fazer é jogar na seleção dos Açores, prestar o melhor serviço possível aos Açores. Nós estamos a fazer estamos a prestar um bom serviço aos açorianos e o que temos é que manter-nos unidos. Estas críticas, esta narrativa que tem sido feita em relação ao Sr. Presidente do Governo, e não tem sido feita por ninguém do PPM, nem ninguém do CDS-PP, estas críticas são críticas destrutivas, que são injustas para o Sr. Presidente do Governo. É evidente que ele está a fazer um tremendo esforço com estas dificuldades todas, levar isto para a frente. Estamos a levar isto para a frente, estamos a ter bons resultados. O que se espera e o que eu acho que tenho que pedir a todos é solidariedade e depois terão oportunidade, no momento certo, para poder avaliar o desempenho do Governo. Estamos a chegar ao final desta conversa. Paulo Estevão, já alguma vez se arrependeu de não integrar o Governo? De não ter um cargo de secretário regional? Não, eu tinha dito aos corvinos que não entraria no Governo. Eu sei. Então, já se arrependeu disso alguma vez? Não me arrependi. Se voltasse atrás, faria o mesmo? Não, eu gosto de ser deputado, sabe? Eu acho que estou a ser... Dá-lhe uma outra liberdade. É algo que eu tenho muita experiência. Acho que está a ser útil ao Governo. Acho que está a ser útil à coligação. E eu gosto de fazer isso. Acho que todos nós devemos fazer as coisas que gostamos de fazer e, por outro lado, que sabemos fazer. E, portanto, Mas acha que fica mais resguardado sendo o líder do partido que suporta a governação, ou um dos partidos que suporta a governação, ao não ter funções governativas? Fica mais resguardado? Não fiz esse cálculo. Eu já sei que alguns meus adversários políticos o que dizem é que eu sou calculista a esse ponto de fazer isso. Não. O que eu achei é que tinha um papel a desempenhar no Parlamento.
E acho que estou a ser útil no combate político no Parlamento. E, portanto, é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de ser deputado, gosto de ter este... Para mim não é nenhum sacrifício fazer este tipo de funções. Há muita gente que gosta de contar aqui a história do sacrifício que está a fazer para desempenhar estas funções. Eu gosto de ser deputado, gosto de fazer aquilo que estou a fazer e acho que, neste momento, que o faço com alguma eficácia, tendo em conta a experiência que tenho nesta matéria. Estamos a chegar mesmo ao fim e a última pergunta tem a ver com o futuro da coligação. Acredita que a coligação tem condições para se manter e mais, se mantém firme o acordo assinado em 2020 de que irão concorrer em todas as ilhas, em todos os ciclos eleitorais, em conjunto? Mantém a coligação nas próximas eleições? Nós, o Sr. Presidente do Governo já disse na entrevista que deu aqui também ao Açoriano Oriental que Mas sim. como são pessoas diferentes, Sim, que sim, eu também. O que espero é que se cumpra o acordo. Um acordo é para cumprir. E, portanto, da minha parte... Espera, mas há condições para isso? Há condições para isso, porque o que é decisivo é se a governação teve ou não teve êxito. No final temos que apresentar as nossas condições. Eu estou absolutamente convencido que estamos a ter êxito e que vamos ter progressivamente, no final da legislatura, vamos ter ainda mais resultados para apresentar e podemos apresentar um bom resultado. Se apresentarmos os bons resultados, obviamente a coligação tem essas condições. Portanto, do ponto de vista daquilo que é preciso fazer, que é cumprir os acordos, eu tenho 15 anos no Parlamento, cumpri sempre os acordos, quer com adversários políticos, quer com quem colaborei, ao longo de que ninguém pode dizer que deixa de cumprir um acordo. Portanto, eu vou cumprir o acordo e tenho a certeza que os outros partidos o vão fazer também e tenho a certeza que o Presidente do Governo, que é um homem de palavra, vai cumprir a sua parte também. Portanto, nós os três partidos, vamos cumprir o acordo e, portanto, vamos apresentar-nos às eleições juntos para ganhar as eleições no próximo ano, em 2024. Muito obrigado, Paulo Estevão. Muito obrigado, eu.